Olá! Boa tarde, tudo bem? Vamos chegando para nossa live. Vou até botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir enquanto vocês chegam. Oi, Jéssica. Oi, Rai. Oi, Dani. Gente, vou botar essa música porque eu tô apaixonada com essa música aqui. Manda aí aviãozinho, que o ano tá acabando. Manda aí pro pessoal entrar na live, que o ano tá acabando. E a gente tem que olhar pro que aconteceu, pro que foi bom, pro que não foi, né? Nós, pediatras, médicos, nós não somos apenas pediatras e médicos. Tenho que contar esse segredo para vocês. Tem gente que talvez ainda não tenha entendido isso, né? Mas hoje a gente vai falar sobre como finalizar o ano do seu consultório com chave de ouro, tá? Então, o que a gente pode fazer aí para melhorar ainda mais? O que ainda dá tempo de fazer esse ano e o que vai ter que ficar pro ano que vem, né? Porque esse final do ano agora é aquela correria maluca que a gente sabe. Mas vamos lá, que eu vou dar muitas informações valiosas. Gente, sério, essa live aqui hoje é coisa que eu vou entregar para vocês, viu? E vai ser uma live mais objetiva, tá? Vai ser 30 minutinhos aí de live bem objetiva, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu colocar aqui o título. Como finalizar o ano do seu consultório. Oi, Rita! Você tá boa, amor? Com chave de ouro. E, gente, como finalizar o ano do seu consultório, mas não é só do seu consultório, não, tá? Tô vendo a Rita aqui, que não é pediatra, não é médica, mas que a live também pode ajudá-la. Porque a gente vai falar, na verdade, hoje aqui, de empreendedorismo, tá? Acho que eu vou até mudar o nome da live, vou colocar aqui. Empreendedorismo, né, médico e entre outros, tá? Deixa eu só fixar aqui. Oi, Jane. Gente, então, vamos lá, né? Seguinte, final do ano chegando, né? E aí a gente tem que olhar para trás. A gente começa, né, fazer aquela retrospectiva. A gente faz uma retrospectiva pessoal, a gente faz uma retrospectiva de sonhos, a gente faz uma retrospectiva do que a gente queria, o que a gente não queria. Eu queria... Gente, eu fiquei o ano inteiro, por exemplo, falando que eu ia dançar mais, tá? Consegui? Não. Mas tiveram muitas outras coisas que eu também almejava e que eu consegui. E uma delas foi mudar de casa, mudar de apartamento, né? Eu queria muito morar num lugar mais bacana e deu super certo. E aqui estou eu, né? E a gente também tem que fazer essa retrospectiva quando a gente fala de empresa. Natália, mas eu não tenho uma empresa. Natália, mas eu não sou empresária igual você hoje, que tem um instituto de ensino. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Se você é pediatra, se você é médico, que é o meu público maior, né? Mas se você como a Rita aqui, que faz toda... esqueci, Rita, fala aí, não sei se você tá aqui na live ainda. Mas se você faz toda essa análise visual aí, né? Você é uma empresa. Nós somos nossa própria empresa, né? Então a gente tem sim que começar a se portar como uma líder, como uma empresária, né? Porque senão as coisas ficam sempre desorganizadas, sempre no caos. E a gente acaba tendo a sensação de que a gente está trabalhando demais, de que a gente está fazendo demais, mas é porque, na verdade, a gente está remando para a direção errada. A gente está correndo atrás de algo que não é o que a gente, né, realmente tem como objetivo. E aí sim a gente fica cansada, que é tipo assim, meu Deus, eu tô aqui fazendo plantão, eu tô aqui
atendendo no consultório, eu tô aqui, contratei uma secretária nova, eu tô aqui, abri uma clínica pediátrica e as coisas não estão do jeito que eu gostaria, é porque você tá trabalhando demais e focando no lugar errado, né? Então não adianta a gente querer ir rápido demais se a gente estiver indo na direção errada. É melhor ir devagar, mas na direção certa. Mas aí vamos voltar. Então a gente começa a fazer toda essa retrospectiva. E aí eu quero propor um exercício para vocês, né? Pararem e pensarem em tudo, né, que aconteceu nesse último ano relacionado aos seus atendimentos, relacionado ao seu consultório pediátrico, né? E se tiver nutris aqui também relacionado ao seu atendimento de nutrição, tá? Quais foram os principais desafios que eu tive esse ano, né, na minha empresa, no meu trabalho? Gente, eu posso até dar um spoiler não, né, mas compartilhar um pouco com vocês, né, um pouco do que foi esse ano. Então, nessa mesma época do ano passado, eu e Jane, né, que é a diretora da empresa que tá aqui, que coincidentemente é minha sogra, a gente tava num perrengue, nós duas sozinhas, tendo que resolver tudo com uma equipe, né, na verdade, com uma plataforma de ensino totalmente desorganizada, né, com uma gestão de tráfego totalmente desorganizada, com uma outra equipe que nos auxiliava, que saiu de férias, sendo que o nosso lançamento era no meio das férias deles. Então, assim, a gente estava no meio do caos. E quando a gente olha hoje, né, tudo que a gente vem construindo, tudo que, né, toda a equipe que a gente tem hoje, que tá aqui na live, a gente conta as bênçãos, né, a gente agradece muito, né? Ah, mas quer dizer, Natália, que sua equipe é linda, maravilhosa, perfeita, que não tem erros? Não, tem muita coisa que a gente pode, que a gente precisa e que a gente vai melhorar no que vem, né? E é para isso que a gente tá aqui hoje. Então, lista aí quais foram os seus principais desafios, né, no seu consultório médico esse ano. Ai, Nath, meu principal desafio foi encher minha agenda, né? Não conseguia, ficava sempre buraco, isso me deixou um pouco insegura de sair dos plantões, de sair do meu outro trabalho, que eu trabalho lá no postinho de saúde, né? Não, o meu principal desafio esse ano foi reter os pacientes. Então, o paciente vinha, até marcava consulta, mas ele não marcava o retorno, não voltava. Então, anota aí. Não, meu principal... Alguém quer falar, gente? Fala aí. Bianca, Jéssica, Luana, quais foram os principais desafios de vocês no consultório de vocês, tá? Ah, Natália, mas eu não tenho uma clínica, onde eu trabalho não é uma clínica minha. Gente, não tem problema, tá? Não tô falando aqui que você tem que ter uma clínica sua. Você pode muito bem, como eu sempre fiz a minha vida inteira, alugar uma sala numa clínica, né? Ou então pagar uma porcentagem para atender em algum lugar. Ótimo, Sandra. Captar pacientes foi um desafio para Sandra, tá? Então, quando a gente consegue, né, chegar agora no final do ano e parar, a gente vai ter que parar. Secretária, nossa, Luana, secretária, eu vou falar sobre isso. Diminuir carga horária de plantões. Vou falar sobre isso também, Sandra, tá? Por que você não conseguiu diminuir a carga? Porque você não se planejou o que você vai precisar fazer agora para 2025, né? Você precisa se planejar, mas já já a gente vai chegar lá, senão eu vou mudar o foco aqui, tá? Tenho demanda, contudo, a qualidade é muito ruim. O que você diz de qualidade, Luana? O paciente que chega não tem dinheiro para pagar o valor da sua consulta? É isso? Você atrai o paciente errado? Vamos lá, gente, vamos aproveitar que eu tô dando uma mentoria gratuita aqui, viu? Gente, vocês são muito sortudas. Da secretária. A qualidade da secretária. Tá, mas isso aí, amiga, é treinamento, tá? Isso aí é treinamento, metrificação e acompanhar os resultados dela, né? Mas também pode ter algumas questões internas que a gente tem que alinhar para que você consiga a sua secretária ideal, tá? Muito legal. Vamos lá, vamos continuar, tá? Então, que bom, a maioria aqui, quem tá participando já identificou quais são os seus principais desafios, quais foram os seus principais desafios. Mas aí tem uma coisa,
a gente não pode focar só nos desafios. E rapidinho, daqui a pouco a gente vai destrinchar esses 3 pontos que eu tô falando aqui pra vocês, tá, gente? Live de empreendedorismo médico digital aqui pra vocês hoje, viu? Não adianta a gente olhar só pros erros, né? Todo mundo vai errar, anota aí, todo mundo vai errar, todo mundo erra. O que a gente precisa é corrigir rapidamente o nosso erro, tá? A gente não pode continuar no erro, porque se a gente continua no erro, a gente entra num ciclo, que inclusive é uma tríade lá da constelação, que é uma tríade onde a gente tem uma vítima, um culpado e um perpetuador. Então a gente entra aí nesse ciclo e fica, né? Ah, mas você não marcou o paciente, o paciente desmarcou, você esqueceu de me avisar. E nananã, mas você também não para fazer uma reunião comigo. E aí a gente fica num ciclo assim que não tem fim, né? E aí a gente precisa, quando a gente fala aqui de aprender com os desafios, né? Que é terceiro ponto, tá? Na verdade, são 4 pontos, gente, que eu vou falar pra vocês. Anotem aí. Primeiro ponto, olhar pra trás. Olhar pra trás sem julgamento, sem fosforilar muito, só olhar, tá? Faz uma retrospectiva desse ano aí do seu consultório médico, nutricionista e tal. Segundo ponto, aprenda com os desafios. Entenda quais foram os desafios que você teve pra gente poder olhar pra eles, tá? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês de 5 passos também pra gente conseguir nos tornarmos pessoas melhores em todos os aspectos. E aí o primeiro passo é ter consciência. Então a gente só consegue mudar algo, seja na nossa empresa, seja no seu consultório. Ah, Natália, eu não quero chamar de empresa. Tá bom, é empresa, tá, gente? Aceita que você tem uma empresa que é o seu consultório, mas enquanto você não aceita isso, tá? Primeira coisa é trazer consciência. Só na hora que eu trago consciência é que eu consigo mudar, tá? Então vamos lá. Olhar para trás, ter consciência desses desafios, aprender com esses desafios, reconhecer as conquistas. Então, olha quem você era ano passado. Ah, Natália, mas igual você estava aqui falando, tá ruim, a minha secretária tá ruim, eu não tô conseguindo captar cliente, o cliente vem, mas ele não fica, e não sei o que eu não tenho tempo para fazer um mimo pro meu paciente. Calma. Se a gente não celebra as nossas conquistas, a gente não é digno de desfrutar das nossas vitórias, né? Então, essa frase foi uma frase que eu aprendi esse ano e que eu ainda tenho dificuldade, tá, gente? Porque minha mãe, ó, acabou de entrar aqui, eu sou mãe de filha exigente. Então, minha mãe é aquela que sempre cobrou muito de mim. Te amo, tá, mãe? Tô falando mal de você, não. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, a gente esquece muitas vezes de celebrar as conquistas, né? A gente esquece, a gente fica assim, ali só cobrando, meu Deus, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, se sentindo culpada, se sentindo que não é boa o suficiente. A gente precisa parar e celebrar. Abrir um champanhe, e falar espumante, mas nem espumante, tá? Não me vem com cidra, não. Abre um champanhe mesmo. Celebra aí com seu marido, celebra aí com seu filho, celebra com uma amiga, celebra com a sua mãe, porque Deus gosta de quem agradece, né? A gente não pode ficar no masculino que só reclama, que tá tudo ruim, não pode. Anota isso aí para vocês celebrarem amanhã, que é sexta-feira. Não celebra no Natal, não, celebra antes, tá bom? E o 4º passo, planejar o futuro, tá? Então a gente vai discorrendo aqui, conversando um pouco sobre tudo isso. Por que é importante planejar? Porque senão vai chegar no final do ano que vem e você pode ser que você esteja com a mesma demanda, com a mesma questão desse ano, porque você não planejou, tá? E então vamos lá. Vamos falar um pouco, vou falar um pouco então sobre essas questões de aprender com os desafios, né? Algumas de vocês já trouxeram aqui pontos muito importantes. Ponto muito importante, entender que você é uma empresária, que você é a sua empresa. E a partir do momento que você consegue olhar para isso, tá? Então faça um exercício de olhar mesmo. Eu custei 1 ano e meio para olhar para esse instituto, tá? De pegar assim, vou pegar esse anel, porque eu pegar o controle.
pegar o controle do ar, mas eu vou pegar o anel que é mais bonito. De olhar assim e falar: NC Instituto, agora eu tô vendo você. NC Instituto, agora eu tô entendendo o seu real propósito nessa vida, tá? Então vocês vão olhar para o atendimento de vocês. Se alguém tiver clínica, vocês vão olhar para a clínica de vocês. Por que eu escolhi o nome dessa clínica? Por que eu fiz esse logo? Por que eu... Então, olha, para e olha, tira esse minuto aí. Então, o real propósito do NC Instituto é trazer uma nova concepção da medicina para os profissionais da saúde. Tá, gente? Aqui é o NC Instituto, para quem tá entrando agora e não tá entendendo nada. É trazer para os profissionais da saúde uma nova concepção sobre medicina para que eles sejam seres humanos melhores, mais prósperos e promovedores de saúde. Então, tudo que eu for fazer lá no NC Instituto, eu vou ter que olhar com esse olhar. E aí, Juliane Madeira, qual é o propósito do seu atendimento hoje, que é a sua empresa? Tá? O que você, quando você olha lá para o seu atendimento, o que você quer? Eu imagino que, como tem muito nutricionista, muito pediatra, o que você mais quer é trazer saúde, qualidade de vida, conexão para os pacientes que você atende, certo? E aí, a gente tem o seguinte, olhando aqui para sua empresa, porque eu vou chegar lá de como a gente finalizar, tá? Mas a gente vai ter que olhar para isso tudo e depois eu vou dar 5 dicas de ouro para você finalizar esse ano ainda com chave de ouro, tá? Mas a gente tá fazendo aqui, percorrendo um caminho. Então, são 6 para você ter um consultório de excelência, tá? A gente precisa de 5 pilares. Anotem aí os 5 pilares. Ive, Posse, tudo bem? 5 pilares para você ter um atendimento de excelência, um consultório de excelência, para que você retenha seus pacientes, para que seus pacientes falem bem de você para todo mundo, que indique mais pessoas e que eles voltem e que você possa tranquilamente aumentar o valor da sua consulta e eles ainda vão achar barato, tá? Eles ainda vão pagar felizes, mesmo que os que não têm. Tá? Então, quais são esses 5 pilares? Esses 5 pilares são 2 visões que a gente tem. Uma é uma visão macro, que é essa que eu vou falar para vocês, e depois a gente tem uma visão micro, que aí a gente vai entrar um pouco mais, né, nessa parte do atendimento, tá? E que aí eu vou falar para vocês por que eu acredito tanto na pediatria integrativa quando a gente entra na visão micro. Na visão macro, então, quais são os 5 pilares? Primeiro pilar e mais importante, autoconhecimento e visão de mundo. É o que eu tô sempre falando aqui e eu tô sempre me transformando, me curando, me fazendo 1 milhão de terapia, porque eu amo, né? Mas por quê? Para eu poder gerar para o meu paciente, para o meu cliente, né? Independente da área, uma consulta de excelência, eu tenho que estar muito carregado, eu tenho que estar muito bem comigo mesma, né? E eu tenho que liberar algumas crenças aí. Por quê? Porque se eu tenho crença que minha consulta tá cara, ai, coitadinho do fulano. Olha só, gente, o que vocês fazem? Você tira a dignidade do paciente de vocês. Eu lembro uma vez que eu fui numa consulta. Ai, pior que eu não posso falar. Mas eu fui numa consulta e aí eu queria um creme. E aí a médica falou assim: ai, tem um creme excelente, mas é caro. Mas eu vou te passar esse daqui que é mais baratinho. Eu fiquei brava, gente. Fiquei puta. Falei, não, eu quero comprar o caro. Se eu vim aqui, porque eu tenho esse problema, eu quero um creme. Você fala que tem um creme. Você tá me achando com cara de pobre? Eu quero comprar o creme caro. Você me passa o bonzão aí, tá? Então, vocês não tirem a dignidade do paciente de vocês. Vocês acreditem no produto de vocês, acreditem na consulta de vocês, acreditam tanto que você vai transformar a vida desse paciente, acredita que você estudou muito, você fez 6 anos de medicina. Opa, entrou uma ligação aqui. Ô, Jane, avisa pro meu marido aí que ele tá me ligando aqui, que eu tô em live, por favor. Você fez 6 anos de medicina, você fez 3 anos de pediatria, você fez mais 3 anos de especialização, 12 anos estudando, você tem que cobrar caro na sua consulta. Uma consulta integrativa, e não é caro, você tem que cobrar o que vale,
né? Tira essa palavra do seu vocabulário. Caro não existe, tá bom? Você tem que cobrar o que vale, tá? Então, se você tem toda essa bagagem, se você fez, que tem alunas minhas aqui, uma pós-graduação de pediatria integrativa funcional, investiu, né, para fazer essa pós, tem toda uma bagagem de conhecimento. Outra atividade legal, faça uma lista do tanto de curso que você já fez hoje, precifica, para você ver quanto que você já investiu até hoje em conhecimento. Aí você fica 1 hora, 2 horas com esse paciente, depois você fica mais 30 minutos fazendo a receita, né? O plano terapêutico dele. A sua consulta vale muito. A sua consulta transforma vidas. E você precisa entender isso, você precisa internalizar isso. Então, por isso que esse é o primeiro passo, né, dessa visão macro. Esse é o primeiro pilar, autoconhecimento e visão de mundo. Se eu tenho um óculos, que é a minha visão de mundo, que enxerga, né, que, sei lá, o paciente não vai pagar, o paciente não vai ficar, o paciente não sei o que lá, não vai chegar esse paciente para você, tá? Se você acredita que a pediatria integrativa é para pacientes, sei lá, graves, que já foram em um monte de médico e ninguém resolveu, você vai atrair esse tipo de paciente para você. Então, por isso que esse é o primeiro pilar, tá? E sabe o que é mais legal? Deixa eu falar aqui para vocês. Quem é aluno da pós-graduação e que tá aqui na live vai poder falar, inclusive, que a gente trabalha isso na pós-graduação de pediatria integrativa funcional. A gente tem aula sobre autoconhecimento como caminho para a prosperidade, né? Exatamente isso aqui. É uma aula de 4 horas. É um workshop ao vivo com a Jennifer, né? Que foi minha coach aí muitos anos, pra gente poder internalizar o quanto que a gente é boa, o quanto que a gente é foda, o quanto que a gente merece, tá? Receber um valor justo pela nossa consulta. Ai, Natália, mas quando eu fiz medicina, eu jurei lá por ir pra Hipócrates que eu seria uma servidora e que eu ia ajudar a qualquer custo. Gente, medicina é uma profissão, tá? Não é sacerdócio, né? A gente ajuda sim, mas a gente tem contas para pagar, né? A gente tem a secretária, a gente tem a clínica, a gente tem material, a gente tem a escola do filho, a gente tem muita conta para pagar. Primeira virada de chave aí que vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Acredita na consulta de vocês, vocês vão transformar a vida, mas não fica com essa assim, quer ajudar? Faz trabalho voluntário, tá? Tira 2 consultas no mês, você vai fazer por um valor, né, mais barato, como é que fala? Um valor, mas esquece isso, tá? Segundo pilar, anotou aí? Primeiro pilar, autoconhecimento, visão de mundo. Segundo pilar, autoridade. Então, se você hoje, né, já tem esse olhar mais integrativo, já é uma pessoa maravilhosa, eu falei isso numa outra live. Não basta ter um coração bom e ser uma pessoa maravilhosa para ser integrativo, porque você precisa de estratégia. Você precisa de passo a passo. Você precisa saber como conduzir uma anamnese integrativa. Você precisa saber qual homeopatia você vai prescrever para cólica. Você precisa saber qual fitoterapia você vai prescrever para dor abdominal. Você precisa saber como tratar uma disbiose. Isso aí é o corpo, é a base, tá? E aí, quando a gente fala desse segundo pilar, que é a autoridade, eu só consigo ter autoridade num assunto quando eu domino ele. E para dominar esse assunto, eu preciso me especializar. Então, se você tá aqui, né, e geralmente esse é o meu público, e você quer ter esse olhar mais integrativo, e a partir desse olhar mais integrativo, você quer elevar o valor da sua consulta, e elevando o valor da sua consulta, você quer ganhar mais, trabalhando menos, para ter mais tempo, que é uma coisa que não volta atrás, né? Com quem você ama, você vai ter que investir nisso, né? E aí, deste lugar, você consegue se tornar uma autoridade, você consegue ter domínio e competência para fazer o que você, né, se propôs a fazer, certo? E que é um baita de um diferencial, vamos combinar, né? Pouquíssimos pediatras com esse olhar integrativo que a gente tem hoje. Bom, primeiro pilar, então, autoconhecimento, visão de mundo. Segundo pilar, autoridade. Você sabe que você vai ter que se especializar, você sabe que você vai ter que estudar, você sabe que você vai ter que se dedicar, certo?
a gente vai pro terceiro pilar, então, que é marketing. Esquece que você não tem que fazer marketing. Esquece que, ai, mas não sei o que eu tenho vergonha de vender e nananá. Esquece. Bora mudar esse pensamento, gente. Por quê? Vocês têm que entender o seguinte. Primeira crença. Gente, que live top é essa daqui. Eu achando que eu não ia ter nada pra falar pra vocês. Primeira crença, tá? O que é dinheiro? Gente, dinheiro é a coisa mais maravilhosa que já inventaram no mundo. Sabe por quê? Porque lá atrás, na época dos escambos, era uma loucura. Porque você queria comprar um mouse e a pessoa tinha um copo pra te dar, tá? Mas você queria um mouse. Aí você tinha que entregar o copo, pegar o mouse. Na verdade, você tinha que pegar o mouse, sendo que você queria o copo. Aí você tinha que achar uma outra pessoa que queria um copo. Olha a bagunça, olha a meleca. Hoje não. Hoje você quer conhecimento, você quer aprimorar sua prática clínica, você quer ir do nível A para o nível B, você quer ganhar mais, você quer aumentar o valor da sua consulta, você quer ajudar o seu paciente. Aí você tem uma pós de pediatria integrativa funcional maravilhosa, que transforma vidas. E você vai lá e compra. Você não precisa fazer todo um negócio para chegar onde você quer. Antigamente, não. Então, dinheiro não, nada mais é do que, anota aí, dinheiro é uma energia, tá? Que te proporciona o que você precisa. Dinheiro é uma energia de amor. Natália, como assim? Dinheiro é uma energia de amor. Se você tem um filho com um problema abdominal, com uma dor abdominal, você tem um filho que tá cansado e a professorinha da escola lá falou que ele não tá tendo um rendimento legal na escola porque ele tá sempre cansadinho. E você tem uma profissional, uma pediatra, que tem a resposta do que você precisa, né? Que vai lá, vai suplementar o seu filho, vai ter um olhar integrativo para ele, vai curar teu filho. Você tá trocando amor. Você tá trocando o acesso àquela pediatra, o conhecimento dela, o que ela tem para te dar, em troca de uma moeda de troca, que é dinheiro. Então, dinheiro é amor. Quando eu quero comprar meu orgânicozinho, que eu sei que o cara foi lá 5 horas da manhã e regou a plantinha e colheu e trouxe para mim aqui em casa e eu tô pagando mais caro por esse orgânico, é uma troca de amor, né? Então a gente tem que olhar para a venda, a gente tem que olhar para o marketing assim. Você tem um problema, eu tenho uma solução e a gente se encontrou na vida. Olha que maravilhoso isso, gente. Pra que ficar, ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não quero postar, porque o que vão falar de mim? Enquanto você não posta, enquanto você não vende o seu produto, tem gente morrendo, tem gente querendo ele, tem gente deixando de ter a vida transformada porque você ficou com mimimi. Bora adultecer, vem pra vida adulta, acorda pra vida. Ai, Natália, mas eu tenho pavor de rede social. Não gosto de rede social, é um trauma, tudo bem, vou ter que fazer terapia pra entender isso. Então você vai ter que procurar outras estratégias. Vai fazer um panfletinho com teu nome, com o que você oferece no seu consultório. Você sabia que tem um monte de gente precisando de consulta pré-natal e nem sabe que você faz consulta pré-natal? Tem um monte de gente precisando suplementar na gestação, que a gente sabe que tem pouquíssimas pessoas que suplementam gestante e ela não sabe que você suplementa gestante. Então você vai ter que começar a fazer um panfleto. Você vai ter que chegar agora no final do ano e fazer um presentinho, igual eu montei esse calendário aqui, para entregar para os profissionais parceiros, para aquela nutri que sempre te encaminha paciente, para aquele pediatra, né, no caso, sei lá, igual eu sou gastro, eu sou especialista. Então você vai lá e faz um presentinho e dá, entendeu? Então você vai lá e, igual eu fazia, gente, eu fiz assim a minha vida inteira. Eu fico pensando às vezes, né, meu bisavô, pai da minha avó materna, ele era o melhor vendedor lá da cidadezinha do interior, que era Nova Resende, não sei se alguém aqui conhece, que é perto lá de Ribeirão Preto, de Poços de Caldas, né? Aqueles lados lá. E a primeira venda da cidade foi dele, foi uma das maiores vendidas da cidade. E todo mundo fala que ele vendia até lote na lua, tá? Então, ele era sua própria empresa, ele tinha sua própria maneira de fazer marketing. E aí vocês podem encontrar várias maneiras. E o que eu fiz, né? Por isso que eu lembrei do meu avô. Porque quando eu mudei pra Rio Preto, perto dessa cidade, amiga, jura, em Nova Resende, você fez plantão? Não, amiga, Nova Resende é perto de Muzambinho, perto de Poços de Caldas.
Mas enfim, nem sabia que tinha um hospital lá pra dar plantão. Quando eu mudei pra Rio Preto, que ninguém me conhecia, e eu já tinha na minha cabeça que eu não ia atender convênio, jura? Minha filha, gente, comecei a bater de porta em porta, seguir no Instagram. E eu ficava ali, ó, de olho no Instagram. Seguia fulana, e fulana repostava ciclana, eu começava a seguir, mandava um recadinho no WhatsApp, eu lá, meu nome é doutora Natália Crispim. Outra coisa, fala seus nomes inteiros, viu? Não vem que, meu nome é Natália. Meu nome é Natália Crispim, é Bianca Prado. Porque a pessoa tem que gravar seu nome e seu sobrenome, tá? Vai entrar em qualquer reunião do Zoom, Bianca Prado, não vem com Bianca, porque Bianca tem um monte. Bianca Prado vai ter algumas também, mas vão ser menos. E aí eu marcava reunião, né, ia lá no consultório, fazia um mimozinho com chocolate, um cartãozinho meu, me segue no Instagram, vamos fazer uma live juntas, né? Fui lá na ReHap, falei, gente, eu quero dar uma palestra sobre dificuldades alimentares, tem como a gente fazer um domingo, uma palestra aqui no shopping, na entrada da ReHap. Fui lá no SBT, liguei para SBT, gente, eu sou pediatra maravilhosa, integrativa, não existe isso, vamos fazer uma entrevista comigo, e aí eu dei umas 3 entrevistas, né? Eu corri atrás, meu povo, vocês não estão entendendo não. Quando veio a pandemia, eu fazia live, ó, 2 por semana. Ah, Natália, mas você é comunicativa, você é desinibida, você é linda, maravilhosa, obrigada, eu sei, agradeço, recebo. Eu sou tímida, então você vai ter que fazer lá um brindezinho. Então você vai ter que fazer, mas você vai ter que ser seu marketing. Você vai ter que acreditar no que você vende, no que você proporciona, você vai ter que correr atrás, tá? Quarto pilar. Oi, amor! Aí, ó, pessoal de Rio Preto. Tô aqui falando da época de Rio Preto, amiga. Que eu ia, marcava reunião com vocês, marcava café, a gente discutia caso clínico, vocês me mandavam presentinho, eu mandava presentinho, né? Aí o pessoal de Rio Preto aí não me deixa mentir. Lá, fizemos live junta, né, Renata? Não sei se é a Renata que tá falando aqui da Reequilíbrio, mas enfim. Quarto pilar, então, é o gerenciamento. Então, precisa gerenciar isso tudo. Precisa coordenar, precisa estar de olho. Ai, Natália, mas eu não tenho tempo, que eu atendo demais, eu ocupo minha agenda inteira atendendo, e nananã, e nananã. Se você quer ir para um próximo nível, tá? Um próximo nível de vida, um próximo nível de faturamento, um próximo nível de entrega para o seu cliente, você vai ter que sim gerenciar, tá? E a gente já vai falar um pouco sobre esse gerenciamento. Deixa eu só terminar. Quinto pilar, entrega. Como está hoje a sua entrega? Porque eu vou até falar uma coisa importante que me veio aqui agora. Que a gente não pode também ficar só focado na entrega. Porque muitas vezes, né, a gente quer entregar demais. Aí a gente quer fazer demais. Aí a gente quer fazer uma consulta de 2 horas. A gente quer dar um plano terapêutico perfeito. A gente quer todo dia mandar mensagem pro paciente, a gente quer salvar a vida do paciente, a gente quer... não pode deixar que eu mando a tua receita lá para a farmácia de manipulação, que eles só vão te mandar o orçamento. E sabe o que acontece? Um desequilíbrio sistêmico, tá? Terceira lei da constelação familiar, que é a lei do equilíbrio. Primeira lei, lei do pertencimento. Segunda lei, lei da hierarquia. Terceira lei, equilíbrio, de troca. Então, se você dá demais, sabe o que acontece? O paciente se sente sufocado. Senhor Jesus, Maria e José. Essa pediatra é ótima, mas assim, sabe? Aquele namorado que faz demais, te dá flor, te leva pra jantar, te dá presente, te liga toda hora, você fala, não quero, Deus me livre, tô aguentando, esse homem grudento. Eu tinha uma vizinha, tadinha, eu sempre conto dela, que todo dia ela me deixava um presente na porta, eu ficava assim, pelo amor de Deus, porque ela me deixava um chocolate. Aí eu comprava um chocolate maior pra ela. Aí ela deixava um panetone. Aí eu dava uma cesta de Natal pra ela. Depois ela começou com uma boa intenção, depois eu fui, né, pensar, ela não tinha filha, ela tinha 2 filhos, um filho ela era brigada, né, enfim. Mas teve uma hora que eu tava correndo dela, tava torcendo pra não encontrar com a bicha, porque ela tava me dando demais, eu não tava conseguindo. Então prestem atenção nisso também, tá? Não dê demais, você tem que dar uma troca equilibrada, né? Então, sim, minha consulta é tanto, porque eu estudei tanto e eu entrego o resultado, né, no seu filho, no paciente, e o valor é tanto, e tá tudo certo. E aí você faz sua parte, eu faço a minha, tá bom?
mas é importante a gente estar de olho na entrega. Você dá um mimozinho pro seu paciente, chega no final do ano, você prepara. Eu já vou falar daqui a pouco. Gente do céu, eu falei que ia fazer 30 minutos de live, já tem 36 minutos. Ai, meu Deus. Tô no desequilíbrio de troca com vocês. Gente, essa foi a visão macro do negócio de vocês, tá? Agora, vamos para a visão micro, tá? Que aí eu vou entregar um ouro da... Nossa, eu tô entregando demais aqui pra vocês. No mínimo, manda aviãozinho aí pra alguém assistir essa live. Ou então, no mínimo, você manda assistir depois essa live pra pessoa ter uma virada de chave pra 2025. Porque senão essa troca nossa aqui vai ficar desequilibrada, tá? No mínimo, fala pro seu amigo da pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional que a gente vai ter ano que vem. Que, inclusive, é a única pós-graduação que eu já vi nesse mundo que fala de empreendedorismo. Porque isso tudo aqui a gente vai ensinar na pós. A gente não ensina só suplementação de vitamina A, vitamina D, vitamina C. A gente fala de empreendedorismo. A gente fala de um outro nível, de um outro lugar, tá? Que o pediatra vai com a pós. Porque, tipo assim, se ele vai ter todo esse conhecimento técnico, teórico, né? Na pós, ele precisa fazer alguma coisa com isso. Ele precisa empreender. Ele precisa ganhar dinheiro. Ter um retorno financeiro. E aí a gente ensina isso também, tá? Inclusive, gente, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a pós-graduação, comenta PG, que a gente vai entrar em contato e falar tudo pra vocês, porque essa pós, não sei se a Bianca tá aqui ainda, mas essa pós é uma das maiores viradas de chave que um médico ou um pediatra, né? A pós é de pediatria, precisa de ter um diploma de médico pra fazer. Não pode ser nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, não, tem que ser médico. Tá? Até porque a gente fala de doença, a gente vai falar de diagnóstico, a gente tem um grupo que a gente discute o tempo inteiro o caso clínico, então não dá pra ser não médico, tá? Pós-graduação maravilhosa, tá vendo? A Caroline tá aí de prova. Então já comenta PG aqui que a gente vai falar tudo pra vocês sobre a pós-graduação, tá? Entenderam os 5 pilares macros, agora a gente vai para os 6 pilares micros. E como eu falei, isso aqui que eu tô entregando é ouro em pó, tá? Para vocês. 6 visão micro de como ter uma consulta de excelência, de como faturar mais no seu consultório, como reter o seu cliente, seu paciente, tá? A gente tem que pensar, gente, na jornada do teu paciente, tá? Já esperando a próxima de nutrologia. Menina, tem babado forte pra te contar antes de nutrologia, você não tá entendendo, mas daqui a pouquinho a gente conversa. A gente tem que pensar na jornada do seu paciente, tá? Então, antes mesmo de agendar a consulta, existe uma ferramenta que eu ensino na pós-graduação, maravilhosa, que se chama formulário pré-consulta, certo? Esse formulário pré-consulta a gente vai enviar para o paciente antes dele passar na consulta. E o que isso gera? Isso gera pro paciente uma sensação de que ele está sendo visto, de que você está querendo saber realmente a questão que ele tem. Você vai fazer uma pergunta lá, quem te indicou? Então, quando ele chega lá, você fala, ai, que legal, a Anelisa que te indicou, a Anelisa é maravilhosa. Então, você já coloca ele mais próximo de você, né? Enfim, eu não vou ficar aqui falando tudo, porque senão... Mas esse formulário pré-consulta, que eu ensino na pós-graduação, como vocês devem fazer, ele já é uma grande ferramenta, tá? E antes mesmo desse paciente agendar essa consulta, você precisa entender alguns pontos também muito importantes. Quais são eles? Quem é você? Tá? Qual que é o teu propósito? Como eu falei no começo da live, né? Depois quem não assistiu, volta lá. Você tá olhando aqui para o seu atendimento, para tua empresa, por mais que você fale que não tem um CNPJ, mas deve ter, tá, gente? Isso daí é outra coisa que tem que arrumar na vida aí, mas tema para uma outra live empreendedora. O que eu quero com essa consulta, tá? Eu quero curar todos os meus pacientes. Não, baixa essa bola que você não cura ninguém, a cura tá dentro do outro, tá? E o outro só cura na hora certa dele curar. Então já não bota esse propósito na sua consulta não, tá? Eu quero despertar a cura que já existe dentro dele. Eu quero ser um canal para chegar na cura dele. Aí você tá indo no caminho certo, tá? Depois, o que você quer passar? O que você quer construir? Entra um pouco de branding. Você é a sua própria marca. Então,
Por muito tempo, inclusive, eu lutei um pouco com isso. Deixa eu contar esse babado pra vocês. Porque eu achava que uma médica integrativa, que olhava pra corpo, pra mente e espírito, eu achava que eu tinha que usar aquelas roupas, né, de hippie. Eu achava que eu não podia passar esse batom vermelho, ter esse óculos super fashion e tá aqui igual uma árvore de Natal. Porque eu falava, gente, isso não combina com um ser humano integrativo. Balela. Você tem que ser você. E aí depois eu fui fazer um mapa astral, eu descobri que eu tinha um leão lá não sei aonde, em Vênus, e por isso que eu era essa pessoa que não passa desapercebida em nenhum lugar. E que isso não tem nada a ver. E que essa sou eu, né? Quando vocês pensam assim, numa pediatra toda animada, com um senso de humor e que adora uma coisa linda, uma coisa chique, vocês devem lembrar de mim. Que bom, é isso que eu tenho feito, que eu tenho tentado fazer, tá? Mas o que você transmite? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo alguns profissionais, inclusive, né, pessoas próximas postando, ai, que hoje eu tô exausta, hoje eu tô acabada, meu Deus, como eu quero umas férias, férias chega logo. Gente, você tá espantando cliente? O cliente quer marcar com você, ele entra no seu Instagram, aí você tá lá passando que você tá exausta, cansada, acabada, que você tá doida pra ver férias. O que o cliente guarda? A Natália não quer me atender. Eu já passei por uma pediatra assim, que eu tinha dúvida às vezes uma coisa, eu não perguntava pra ela, porque ela passava na internet tanto que tava em burnout, que tava exausta, que tava de cama, que tava doente, que eu falava, nossa, eu não quero ser mais um peso. Diferentemente de uma pessoa que mostra que quer te ajudar, que tá se cuidando, que tá tendo autocuidado, que tá indo pra academia, né? Coisas que a gente também trabalha na pós-graduação, né? Esse autocuidado, esse olhar pra dentro, esse olhar pra si, tá? Bom, então tá. Olhamos para quem a gente é, então são 6 passos. Primeiro, entender a jornada do seu paciente. Segundo, entender quem é você, o que você quer passar. E tá sempre se curando. Ninguém é alecrim dourado que nasceu no campo, não, tá, gente? A gente tem perrengue, a gente fica cansado, fica mesmo. A gente tem um monte de coisa pra curar, ninguém tá curado. Curou 100%, morreu, tá? Então a gente tá na vida aqui na Terra pra transformar. Não fica achando que vai chegar o dia que você já vai estar 100% com tudo, porque isso não existe. Pura ilusão, né? Enfim, foi pra pré-consulta, tá? Por que esse paciente decidiu marcar uma consulta com você? O que vibra nele e que vibra em você também, né? Enfim, como que esse paciente ele é atendido? Como que tá a sua secretária? A gente precisa treinar muito bem a secretária. A gente precisa achar uma pessoa que esteja bem alinhada nos nossos valores. A gente precisa achar uma pessoa, presta atenção, isso é muito importante, que acredita no que você faz, no que você vende. Porque se você tiver uma secretária, tá? Que acha que sua consulta é cara e que acha que ninguém vai pagar, esquece, você não vai vender, porque é o que ela acredita e ela que tá ali na linha de frente. Então, não sei quem foi aí que falou de secretária mais pra frente, precisa, né, ter esse alinhamento, né? Precisa estar muito bem descrito o que você deseja dela, precisa estar muito bem descrito qual que são as tarefas dela, ela precisa ter metas, tá? Então, você tem que fechar tantos pacientes, se um paciente desmarcar, você tem que botar outro. E aí tem várias coisas que a gente ensina na pós-graduação, né? E também quem tem um acesso aí mais perto de mim, de como fazer isso no consultório, né? Eu, por exemplo, hoje se você marca uma consulta comigo, você tem que pagar 50%, porque eu sei que você não vai depois desistir. Você está realmente comprometido em passar nessa consulta comigo. Até porque, gente, o meu tempo hoje é muito raro, assim, é muito caro, inclusive. Então, não dá pra eu marcar uma consulta e chegar na hora o paciente desmarcar, né? Oi, Tati. Oi, Lu. Bom, chegou na consulta. Quais são os meus diferenciais na consulta? O que eu posso oferecer para esse paciente que ninguém ainda ofereceu? Não precisa ser uma clínica, né, um consultório chiquérrimo. O consultório que eu atendia lá em Rio Preto, gente, era uma delícia, porque ele tinha uma área externa. E eu atendia justamente nessa área externa. Então, para o paciente chegar no meu consultório, ele passava num riozinho, numa fonte e numa pontezinha. Então, era uma delícia, assim. A janela era de frente para esse jardim e tal. Ah, Natália, mas o meu não é assim, não interessa.
a atendente olha no olho, a atendente às vezes abre uma porta, a atendente oferece uma água, a secretária, que seja, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E aí, meu povo, agora a gente tá na consulta. Na consulta, a gente também tem algumas técnicas reproduzíveis e aprendidas de como conquistar o seu cliente, tá? Ai, Natália, mas então você engana as pessoas? Não, gente, eu não engano as pessoas, eu alinho expectativas. Qual que é a expectativa desse paciente na minha consulta, tá? Porque às vezes, vou dar um exemplo, o paciente chega lá porque ele quer suplementar, tá? Isso sempre acontece, eu quero suplementar e tal, dá uma olhada nos exames. E aí eu tenho, por exemplo, uma criança que tá com excesso de peso ou uma obesidade. Aí, você foca nisso. Mãe, mas ele tá com excesso de peso, né? Mãe, mas o menino tá gordinho, né? Mãe, mas não faz bem pra saúde do menino. Ela sabe, né? Porque ela enxerga. Mas o foco dela não foi esse. Então, se você não entender muito bem qual que é a expectativa do seu paciente, o que ele quer na hora de entregar pra ele um plano terapêutico, você vai frustrar ele. Você vai deixar ele com raiva, porque ele foi lá pra uma coisa e você focou em outra. Então, tudo é estratégia. Tudo é a forma como você atende. Tudo é a sua anamnese, essa pré-consulta, tudo isso que eu explico na pós, tá, gente? Quem entrou agora, se você quiser saber mais sobre a pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional, que é a única pós-graduação que a gente ensina empreendedorismo médico, posicionamento, marketing, né, gestão de consultório, gestão financeira, autoconhecimento como caminho para a prosperidade, tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. Comenta PG, tá? Para poder receber as informações sobre a pós-graduação de Pediatria Integrativa Funcional. Bom, então, tá. Você consegue, porque assim, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Não é sobre o que você falou pro paciente. É sobre como esse paciente se sentiu. Então, você não vai lembrar, se eu falar pra você, o que você estava fazendo dia 12/12 do ano passado? Você lembra? Não. Mas se eu perguntar, como é que foi seu aniversário do ano passado? O que você fez? Você lembra? O meu eu comemorei lá no Coco Bambu, chamei 40 pessoas, foram todas, chamei de última hora, foi super legal, tal. Aí eu lembro. Por quê? Porque foi como eu me senti, né, naquele dia. Claro que também é uma data, né, comemorativa, mas é sobre como você faz o seu paciente se sentir. Bom, então a gente já falou 4 coisas. Agora a gente tá indo pra quinta, pro quinto pilar dessa visão micro. Falei da visão macro, agora a gente tá falando da visão micro, que é o pós-consulta. E aí a gente vai encerrar a nossa live, porque eu vou dar as dicas pra vocês do que vocês ainda conseguem fazer esse ano pro paciente de vocês e fechar com chave de ouro o consultório de vocês, tá? Então, nesse pós-consulta, é o seguinte, como que a gente faz para esse paciente continuar tendo esse vínculo com a gente? Como faz esse paciente continuar indo em você e não somente isso, te indicando para outros clientes, tá? Te elogiar. Então, pós-consulta é tão importante quanto pré-consulta. Tem gente que esquece. Você faz avaliação da sua consulta? Porque se o paciente sai... Oi, Flavinha. Se o paciente sai encantado com a sua consulta, meu Deus, a Natália conseguiu chegar no meu ponto cego do porquê que meu filho tem otite todo mês. Eu já tinha levado um monte de pediatra, ninguém tinha me dado esse olhar sistêmico do fulaninho. E eu tô assim, meu Deus, eu descobri algo, né, que... Se você manda um formulário pós-consulta para esse paciente, para ele avaliar a sua consulta, ele vai te mandar um depoimento deste tamanho. E esse depoimento você bota na rede social. Esse depoimento você bota lá no Google, que eu nem gosto muito desse Google que né, você encontra ou coisa. Ela vai te indicar, né? E lá você consegue também avaliar a sua secretária, porque você vai colocar uma pergunta. Como é que tá o atendimento? Como é que foi o atendimento da secretária? Foi fácil para você marcar consulta? O que você melhoraria na consulta? Você precisou esperar alguma coisa assim. Como você avaliaria a consulta da doutora? Você indicaria a doutora Natália Crispim para outros pacientes? Se sim, por quê? E aí não é só isso, pós-consulta também não, tá? Aí vão vir as 5 dicas que eu vou dar para vocês.
Então vamos lá. 5 dicas para vocês continuarem, para vocês... nossa, gente, essa live tá muito boa. Nem tava imaginando que ia ser tão top, tá? Mas vamos lá. 5 dicas valiosas. Eu nem diria dica, tá? Mas enfim, agora já foi. 5 dicas valiosas para você aumentar a visibilidade do seu consultório agora no final do ano. Então vamos lá? Dica número 1. Faça uma arte de Feliz Natal para os seus pacientes e colaboradores, tá? Você vai mandar para todo mundo. Não vai mandar no dia 24 não, tá, gente? Manda lá pro dia 23, assim. Segunda-feira é um dia ótimo. Uma arte de Feliz Natal. A doutora Bianca Prado está passando aqui. Aí bota a tua foto pra, o visual, lembrar da tua cara, tá? Parabéns. E bota uma frasezinha assim: espero continuar cuidando da sua família ano que vem, né? Espero já, tá? Coloca alguma coisa assim. Colaboradores também, tá? Natália, tá apertado o orçamento para dar brinde para todo mundo, mas manda esse cartãozinho de Feliz Natal, certo? Dê um mimo de Natal para aqueles pacientes queridos. Sabe aquela mãe? Eu tinha uma mãe, gente, que ela era blogueira. Ela me arrumou uns 30 pacientes. Depois que ela passou comigo. Porque foi online, e ela foi falando da minha consulta e foi falando tanto que a criança melhorou. Começou a chover, ela é lá de Manaus. Começou a chover paciente de Manaus. Manda um brinde para essa paciente, tá? Eu tô até olhando ali o brinde que a doutora Verônica Leonel me deu. Peraí que eu vou pegar rapidinho pra mostrar pra vocês. Porque é muito bom. Então, ó. Dica de presente para os colaboradores. Olha que lindo que a Verônica fez. Ela fez uma caixinha de medicamento com o meu nome e o nome dela, a doutora Verônica Leonel, gastroenterologista integrativa, e um cartão, tá? Natália, que não sei o que lá, sai caro. Gente, então dá um bombom da Cacau Show com um cartãozinho. Cartãozinho vocês vão ter que investir, tá, gente? R$2,50. Bom, o que mais? Dê um mimo para os principais colaboradores, né? Então, aquela nutricionista que sempre te encaminha, aquele pediatra geral, se você for especialista, que sempre te encaminha, aquela TO que você trabalha, porque a gente precisa ir construindo isso, porque a primeira pessoa que eles vão ter na cabeça quando tiver que indicar um paciente é você, né? Faça uma arte de Feliz Ano Novo, né? E aí também surpreenda lá no Ano Novo, e aí você não vai fazer sua arte do Ano Novo, você já vai mandar um recadinho junto, falando que a gente vai voltar de recesso dia tal, e que a agenda já vai estar aberta. Eu não sei se vocês já estão com a agenda cheia, mas a agenda vai estar aberta a partir do dia tal. Podem agendar, porque são poucas vagas em janeiro. Já cria uma escassez de consulta ali, entendeu? Outra dica maravilhosa pra gente finalizar a live. Um documento para dar paz no coração de vocês, chamado SOS Férias. Então, a grande maioria, né, sai de férias, ninguém vai ficar trabalhando lá dia 31, dia 1º, Natal. Então, você vai fazer um PDFzinho, tá? Um e-book. E aí, pra não ficar muito copia, né, gente, pode mudar. Tipo, SOS final de ano, né? Então, você vai botar os seus limites no final de ano. Gente, ó, final de ano é o seguinte, eu não atendo celular, eu fico exclusivamente com a minha família, tá? Mas o menino tá quase morrendo, só você vai poder ajudar. Primeiro que isso não existe, né? Porque a gente tem pronto-socorro, hospital pra isso, certo? Mas tá bom, você precisa falar comigo por algum motivo, você vai mandar mensagem pra minha secretária, ela vai fazer uma triagem, porque assim, tem gente que quer falar, doutora, pelo amor de Deus, é urgente. Tô aqui na loja, não sei qual marca de ômega 3 que eu compro. Não é urgência, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, doutora, o remédio que você passou, 5-HTP para dor abdominal da minha filha foi excelente, ela ficou sem crise, acabou, tentei fazer mais, a farmácia... Aí, tudo bem, não quero ter crise no final de ano, me passa o remédio, beleza. Mas você vai pedir para entrar em contato com a sua secretária, a secretária vai te passar o que realmente é importante ou não. E com esse documento SOS Férias, você já deixa lá. E aí, o meu SOS Férias, tá? Que vocês aprendem na pós-graduação, é todo natural.
né? Então, se tiver enjoo, usar o Coculine da Boiron, que é para enjoo. Se tiver resfriado, usar o Oscillococcitum da Boiron. Se tiver tal coisa, porque é tudo natural, a gente sabe que não vai fazer mal, né? Se tiver febre, aguardar, faz esse documento. Natália, mas vai demandar tempo. Mas, gente, a vida é isso. Aí vocês não querem crescer, né? Gente, tá vendo como é que eu sou? Oh, Jesus, eu falei que eu ia ficar aqui meia hora, fiquei 1 hora. Então, o mínimo que vocês vão fazer aí pra equilibrar essa troca que eu dei demais hoje é comentar a PG aqui pra conhecer mais sobre a pós-graduação de pediatria integrativa funcional, tá? Eu não sou médica, eu tô nessa live, eu amei. Então, você vai indicar pós pra outra pessoa pra gente equilibrar essa troca, porque senão vocês vão ficar em dívida comigo. Ninguém é bom ficar em dívida. Nath, que live maravilhosa, você arrasa. Obrigada. Então, gente, pra finalizar, tá? A gente tá numa época de pré-venda da pós-graduação de pediatria integrativa funcional. Isso daqui é só uma pontinha do iceberg do que a gente tem lá, que é um pouco de empreendedorismo, né? Sei que muita gente, né, vê tudo que eu conquistei, onde que eu cheguei, tudo que eu venho construindo com o NC Instituto e quer saber um pouco disso, né? Então, vocês podem ter certeza que eu coloquei as principais mentoras da minha vida para estar na pós-graduação, né? Ensinando para vocês. E é claro que cada um vai aplicar dentro do cenário que vive. E eu só posso dizer que essa pós, ela é uma das maiores viradas de chave da vida das pessoas, né? Dos pediatras aí. Tem alguns médicos, tem uma médica da família na pós. E que se você quer fazer de 2025 um ano diferente, um ano melhor, né? Se você quer ter mais tempo, que eu acho que é o principal, mais tempo com quem você ama, né? Se você quer ser uma pessoa melhor, mais próspera e promovedora de saúde, que esse mundo está precisando de saúde, você vem, tá bom? Então, é isso. Live da semana que vem eu vou entregar um presente pra vocês, que eu não sou boba nada, tudo isso que eu tô falando eu vou fazer. Então, eu já preparei um presente maravilhoso, perfeito. Então, quinta-feira que vem, às 8 horas, quinta-feira que vem, meio-dia, eu tô esperando vocês aqui na nossa próxima live, tá? Pra gente poder falar sobre 2025, tá? Como que a gente vai olhar pra 2025 pra gente alcançar o que a gente deseja. Certo? Beijo, hoje vai ter sessão de vídeos aqui. Deixa eu ir lá me preparar para os vídeos. Tchau. Qualquer coisa me chama no direct, tá? Que eu respondo vocês. Até.